Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês têm passado aí? Muito desenho, muitas criações, muitos estudos. Estamos aqui mais uma semana fria, inclusive uma semana fria começando aqui com um novo tópico sobre anatomia, né? Hoje nós vamos ver proporção. Porque se é pra gente ter um curso aqui de desenho anatômico completo, a gente não pode simplesmente começar de qualquer lugar, né? A gente tem que começar das partes desde o início lá para poder cobrir elementos básicos de proporção, de geometria e tal, pra gente poder desenhar o corpo humano do jeito completo, né? Sem pular nenhuma etapa aí. E nada melhor do que iniciar com as proporções de 7, 8, 9, 11 cabeças que o pessoal tanto desenha fora. E por que eu falo que tem tanta diferença aí em cabeças? O que é cabeça, né? O que é proporção nesse ponto? Isso, claro, quem já desenha faz bastante tempo já conhece bem essa parte, mas para quem está começando agora, né, é bom sempre lembrar rapidamente, né, você pode até dar uma pesquisada sobre isso, mas todos os grandes desenhistas aí, né, que têm o controle sobre o desenho da figura humana, seja o desenho do desenho criativo, o desenho realista, que seja assim, você sabe que existem as proporções baseadas em cabeças, né, que você pega o tamanho da sua cabeça e vai colocando no restante do corpo, né, para poder ir calculando. Existem várias medidas aí fora que o pessoal usa, né? Tipo, geralmente, eu particularmente gosto muito do estilo do Andrew Loomis, né? Que eu sempre comento aqui assim nas aulas, que ele usa 8 cabeças. Mas existem vários estilos aí fora. Tem quem use 7 cabeças e meia, tem quem use 9 cabeças, tem quem use 11 cabeças. Poxa, mas 11? Por que uma pessoa tão grande assim, né? Na verdade, quem usava 11 cabeças, pessoal, era aqueles gregos antigos que faziam aquelas estátuas altas, tal, assim, dos heróis, tal. Então eles têm que usar aquelas proporções grandiosas, né, para poder conferir aquela divindade, aquele visual divino para sua mitologia, né? Mas claro, a gente vai se ater a uma coisa mais realista, baseada no que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que é o padrão de 8 cabeças aí. E por que eu digo de 8 cabeças? Porque é mais fácil, tá, pessoal, de você começar, pelo menos, com esse padrão de 8 cabeças usado pelo Andrew Loomis. Você pode depois, futuramente, pesquisar outros modos, né, outros métodos aí de divisão de cabeças e ver qual que você gosta mais. Mas quando eu digo divisão por 8 cabeças é fácil porque existem alguns pontos que batem, né, a referência, né? Bate a altura de uma cabeça tem uma referência, 2 cabeças tem outra, 3 tem outra, até o pé. Cada uma delas tem uma, pessoal. Então isso é fácil de você mapear e identificar quando você vai fazer um corpo de pé. Claro, quando a pessoa começa a dobrar o corpo, fica já tipo inclinado ou sentado, aí as proporções mudam um pouco porque as formas do corpo não estão mais retas, elas dobram, né? Mas a título de descrever o corpo e você entender onde vai cada coisa, eu acho que é interessante a gente começar com o corpo de pé, né? Então vamos primeiro entender aqui na folha como que a gente vai organizar essas 8 cabeças numa folha. Vamos lá. Nós temos Vou pegar aqui o livro aqui, né, para começar. Pegando o livro de anatomia básico, tá, pessoal? Observem como que nós temos aqui o esqueleto, né, que vai do começo até o pé lá embaixo. Ele vai ter o tamanho da cabeça básica aqui assim, que é daqui até aqui. E se a gente observar os tamanhos, né, pegar aqui tamanho aqui assim, 2 dedos mais ou menos aqui assim. Se nós pegarmos aqui o tamanho de 2 dedos aqui da cabeça e formos colocando, ele vai bater 4 cabeças certinho até chegar aqui na parte da pelvis, né, da base da pelvis. E depois mais 4 cabeças, 1, 2, 3, 4, até chegar lá embaixo. Então, os pontos de referência que eu vou mencionar agora aqui no nosso desenho é baseado no esqueleto, tá, pessoal? Algumas coisas quanto à musculatura, mas nós temos que nos ater à formação do esqueleto para poder construir o nosso boneco, a nossa figura humana, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Quando a gente tem a nossa folha aqui pronta para começar a desenhar, a gente tem que começar separando aqui o espaço para fazer as cabeças aqui, né? Então é fácil de você vir e colocar o tamanho aqui, vamos dizer. Colocar o tamanho de uma cabeça aqui assim, né? Desse jeito. Assim. Teríamos aí o tamanho de um círculo, que a gente pode... Não é nem um círculo, né? É mais uma elipse, aqui assim. Que poderia ser dividida assim. E com isso, a gente poderia multiplicar isso, fazer 8 cabeças aqui assim, até ir lá no final, para você calcular, como se fossem 8 bolas de um sorvete, né? Empilhadas assim.
Você pode fazer desse jeito, é até legal você fazer assim futuramente, tá? Para você fazer poses de movimento, ação, com perspectiva, o que eles chamam em inglês de foreshortening, né? Mas a título do estudo nosso inicial aqui, a gente não precisa ficar colocando 8 cabeças uma do lado da outra desse jeito aqui assim, mesmo porque se você colocar aqui e você não tiver um bom controle da folha, onde ela começa e onde termina, aqui ó, pode ser que você venha fazendo as 8 cabeças aqui assim e passe. Pode ser que você chegue aqui no final, aqui assim, na parte aqui de baixo da folha aqui ó, e fala, ixi, mas deu 7 cabeças aqui, faltou, o que eu faço agora? Pois é, né, você vai ter que apagar e fazer tudo de novo. Não tem jeito, fazer tudo de novo. O melhor jeito que eu acho pra gente poder fazer o desenho assim da figura inteira é dividir manualmente em 8 partes, né? Então vamos pegar aqui assim, virar essa folha contrária e fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui, vou fazer de lado aqui assim. Nós temos aqui a parte de cima da folha, aqui, que eu vou marcar um pontinho aqui em cima assim. E aí aqui embaixo, vou marcar outro pontinho aqui assim. Aqui. Então com isso nós temos aí uma linha, basicamente uma linha reta, né? Que a gente vai fazer uma linha que vai até lá embaixo. Atentem-se a deixar a linha retinha, tá pessoal? Observem aqui a lateral da folha aqui, ó, para que ela fique retinha junto com ela. Se você tiver uma réguinha, você pode usar uma régua, pode marcar do jeito que você quiser, mas atente-se para não deixar essa linha torta. Afinal de contas, é ela que vai guiar aí o movimento fluido, né, do seu personagem. Enfim, você tem uma linha aqui assim, agora o que você vai fazer? Dividir ela no meio. Dividir ela no meio aqui assim. O nosso intuito é chegar isso aqui e dividir em 8 partes. Então nós dividimos no meio aqui assim, você vai dividir de novo no meio agora essa parte aqui assim, ó. Dividir no meio aqui e dividir aqui. 1, 2, 3, 4. Tem 4 partes. Vamos dividir de novo. Agora essa aqui você vai dividir aqui no meio. Essa aqui você vai dividir no meio. Essa aqui vai dividir no meio. E aqui vai dividir no meio. Pronto. Com isso você tem aqui, né, a divisão de 8 espaços aqui assim, né? Você sabe que esse tantinho aqui vai ser o espaço de uma cabeça. Aí você vai passar os demais aqui assim. Eu vou começar a construir com vocês aqui o desenho da figura humana, baseado em cada região, para que a gente possa acompanhar o que existe de referência para vocês guardarem na cabeça, né? Porque a cada altura você vai ter um ponto para você lembrar. Ah, ok, na terceira cabeça nós temos aí a região do umbigo. Ah, o que tem na quinta cabeça? Ah, o que tem na sexta cabeça? Então, é válido você assim, mais ou menos decorar, né, o que existe na altura de cada um para ficar mais fácil depois, na hora de fazer desenhos mais complexos. Quando você for fazer um personagem correndo, quando você for fazer alguma coisa que necessite aí de um uso de perspectiva forçada, né? Aí vai ser mais fácil para você lembrar. Falar, ok, terceira, quarta cabeça tem isso, a primeira cabeça tem aquilo, etc. Fiz aqui a marcação das 8 cabeças e vamos começar então aqui. Aqui na primeira, então, nós temos a cabeça, né, propriamente dita. E qual que é o formato da cabeça, pessoal? É que a gente não viu ainda o desenho de cabeça, nós vamos ver futuramente, mas a gente sabe que é um círculo, né, alongado. É um círculo que tem um leve formato, um bico assim aqui embaixo, mais ou menos assim, né? A gente vai entrar em detalhes depois, mas por hora vamos fazer apenas um formatinho assim, né? Oval, né? Passar para ele fazer um formato oval aqui assim. Aqui assim. Então, com isso nós temos aqui um formatinho de uma cabeça bem redondinha aqui assim. Agora nós podemos passar para a anotação. O que nós temos no final desta cabeça aqui assim? Começou aqui, terminou aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o queixo. Queixo. Vou até virar para vocês, fazer de ponta cabeça, para vocês acompanharem aí. Então, nesta parte aqui de cima, aqui nós temos o queixo, tá? Agora passando para a próxima aqui assim, na sequência, qual que é a altura do próximo ponto aqui? O que nós teríamos no segundo ponto aqui assim? Aqui, pessoal, é o que a gente chama a base do externo, aqui assim, tá? Como se fosse o osso externo, aqui, ó. Observando aqui no desenho aqui, né? O osso externo é esse aqui da costela, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, vocês veem que a base dele, mais ou menos aqui assim, ó, é onde ele quase termina, é a altura da base do externo, que também, coincidentemente, é a altura do mamilo, aqui assim, tá? Pelo menos na altura do desenho do homem, tá? A altura do peitoral do mamilo está aqui, ó.
Para as mulheres, logicamente, mulheres têm os seios e aqui fica um pouco mais abaixo aqui, mas para os homens aqui assim seria mais ou menos essa altura. Então vamos lá, marcar. Mamilos. Tá, mas o que foi isso que você marcou aqui, Maurício? Por que você fez um quadrado aqui assim e você não fez um formato redondo, por exemplo, já que você está falando da caixa torácica, né? A gente tem que fazer um formato redondo. Não, calma, vamos por partes. Antes de a gente começar a fazer desenho de anatomia, nós temos que nos acostumar com o desenho da figura, mas assim, através de formas geométricas, né? No formato de um boneco, né? Eu gosto sempre de utilizar aquele bonequinho famoso, né? De madeira, tipo aqueles manequins, né? Então ele tem um formato assim bem fácil de você praticar e acostumar com aqueles blocos principais que dão a volumetria, para depois você poder começar a colocar ele em posições diferentes e se acostumar com cada uma das suas partes independentemente, né? Então vamos começar com ele aqui, baseando-se nesse modelo, para a gente poder depois vir adicionando músculo, etc e tal, tá bom? Ok. Retornando então aqui, nós temos o formato quadradinho, e aqui, se a gente for dividir essa parte aqui assim, que seria a segunda cabeça, né? Vou marcar aqui, ó. Essa aqui é a primeira cabeça, aqui, essa é a segunda. Se a gente for marcar aqui assim, na segunda parte da cabeça aqui, formos dividir ele em 3 partes, aqui ó, aqui e aqui. Dividimos em 3 partes, aqui assim. Nessa primeiro terço aqui, né, o primeiro terço aqui assim, isso aqui é a altura do ombro, tá pessoal? Ombro. Os ombros vão para lá. Então isso significa que o seu pescoço vai começar aqui na cabeça e vai até encostar lá na parte de baixo, tá bom? Então você tem aqui a sua altura do pescoço. Tá, em relação aqui à largura, né? Vai abrir e vai para onde aqui esse espaço? A largura, pessoal, varia de homem para mulher, mas geralmente o tamanho largura dos ombros de um homem, você vai fazer mais ou menos umas 2 cabeças e meia, mais ou menos, sabe assim? Para mulher é 2 cabeças. O que eu quero dizer com 2 cabeças e meia? É como se nós estivéssemos aqui no meio, tá? Dessa linha central, fôssemos adicionar uma cabeça para cá, mais ou menos a cabeça que eu me refiro é essa aqui, que você já fez. Então, passa uma cabeça para cá, aqui assim, e seria mais ou menos um pouquinho mais para lá, assim, ó. Então você chegou nessa linha, aqui assim que você vai marcar aqui o espaço do ombro aqui, ó. Aí, a partir da linha, vamos para lá então, fazer o oposto aqui, ó. A partir daqui, você vai marcar uma cabeça aqui e mais um pouquinho aqui assim. Aqui, né? Então com isso a gente acerta aqui o tamanho, marcar mais ou menos aqui assim. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho agora da caixa aqui, que agora tem uma referência melhor para poder guiar o meu traço, né? A gente pode marcar aqui, como a gente viu no nosso bonequinho de madeira, né? O nosso bonequinho. A gente pode colocar aqui, então, a partir da linha do ombro aqui, ó, colocar uma bolinha. Aqui, uma bolinha. Aqui assim. Aqui assim. Bom. Essa é só a marcação inicial, né? Para a gente continuar descendo. Agora, vamos continuar então a descida. A próxima cabeça aqui, ó. Terceira cabeça, inclusive. Refere-se a qual parte do corpo? Ao umbigo, tá bom? Bem no meio aqui, ó. Vamos lá, marcar aqui, ó. Umbigo. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho, tá? Por causa que a nossa caixa torácica ela faz uma curvinha aqui das costelas, né? Diminuir aqui assim. Mas tudo bem. Chegamos no umbigo aqui assim. Marcamos aqui assim. E agora, pessoal, qual que é a quarta parte aqui? Chegando aqui no meio, é o meio do corpo. O meio do corpo, pessoal, faz referência ao osso da pelvis, tá? E eu vou até mostrar aqui no livrinho para vocês entenderem qual parte que eu estou me referindo. Ó, entendam que existe aqui, ó, o osso da pelvis, que é toda essa região aqui assim. Então, o nosso umbigo estaria mais ou menos aqui assim, ó, tá? Mais ou menos. E o osso da pelvis, que é relativo a uma cabeça até terminar, chegando no meio do corpo, não é aqui embaixo, tá? Nessa parte do osso aqui de baixo.
mas aqui no meio, aqui, ó, do pubis, do osso do meio, relativo à virilha, né, das pessoas. Então, lembrem-se que parte do osso da pelvis está dentro da perna, tá bom? Então você não vai se preocupar com isso nesse momento. Nós vamos apenas marcar aqui assim, né? Na parte que depois que a gente acabou de fazer a costela, aqui assim, né? A gente vai descer uma região retinha, que seria relativa ao seu abdômen. Chegou aqui assim, legal. Aí você volta a abrir um pouquinho, aqui assim, nas laterais. E tá marcando aqui, esse pedaço aqui assim, referente à pelvis, que eu vou agora marcar. Ou virilha, né? Vou marcar a virilha, fica mais fácil. Bom, percebam que eu abri um pouquinho. Por que isso? Porque toda essa região aqui, depois que a gente for ver a anatomia mais pra frente, a gente vai ver que tem músculos aqui assim na pelvis que conectam-se ao osso do fêmur e continuam descendo para a perna e eles começam nessa região aqui de cima. Porque se a gente for dividir, isso é só por curiosidade, pessoal, a gente não se preocupa agora para não confundir vocês. Mas se você fosse dividir isso aqui no meio, essa região no meio aqui assim mais ou menos, ó, a gente sabe que o nosso osso do fêmur começaria mais ou menos aqui, ó, para poder continuar descendo, tá bom? A partir daqui descendo, mas não vamos nos apressar, temos que ir por partes. Antes de continuar avançando, mas vamos por partes. Antes de continuar avançando, nós temos que voltar aqui e terminar de ver esse braço, né? O braço, pessoal, se a gente for parar pensar, qual que é o tamanho dele daqui até o final aqui? Geralmente você pode falar que o seu braço tem umas 3 cabeças, mais ou menos, a partir do ombro, aqui da região do ombro aqui. Mas se você for contar desde o começo da clavícula aqui de cima, ele vai ter 4 cabeças, tá? Quase 4 cabeças. Então vamos lá, vamos marcar a linha primeiro. Ele começa aqui, né, na região do ombro, e vai descer até a região do cotovelo, né? Que é basicamente na linha aqui assim do umbigo, aqui assim, o cotovelo. Marquei um ponto aqui. Marquei outro ponto lá. Essa aqui é a região daqui, a gente vai marcar aqui no nosso bonequinho geométrico, um cilindro. Se vocês lembrarem das aulas passadas, se vocês assistiram as aulas passadas de perspectiva e tal, vocês vão lembrar que um cilindro visto de lado é um quadrado. Só que quando você for colocar esse boneco em movimento, ele vai virar um cilindro. Na sequência aqui nós temos uma bolinha, né, para poder marcar a região do cotovelo. Assim. E aí agora nós vamos continuar avançando. O final do braço, né, onde termina o osso do rádio e da ulna, é mais ou menos na mesma altura daqui da virilha, né, que você conversou aqui assim. Então aqui eu vou começar a mão daqui em diante. Mas, aí deve estar se perguntando, poxa Maurício, mas por que tá um braço tão grande aqui atrás, né? E aqui tá tão pequenininho, né? Na verdade, pessoal, isso aqui é só uma marcação de que é o ombro. Tá aqui assim, o ombro, na verdade, se você for ver na anatomia depois, ele bate na mesma altura aqui, ó, do peito, tá? Ó, ele viria mais ou menos até aqui, ó. Então, se for ver, o tamanho tá igual, ó. Aqui assim, daqui e daqui pra lá, tá bom? Não se preocupem ainda quanto a essa parte da marcação aqui, apenas deixem aqui as suas formas geométricas marcadas. E depois, né, a mão em si, ela vai avançar quase até a altura do meio da coxa aqui, ó. Então seria uma referência aqui assim, ó. Deixar aqui assim e deixar ali, porque a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Quase que até o próximo ponto aqui. Por que a gente não chegou nele ainda? Porque a gente não conversou sobre o próximo ponto. O próximo ponto, pessoal, referente à cabeça 5. Aqui assim. O que nós temos aqui na cabeça 5? Bom, depende, pessoal. Isso aí, se você conversa com alguns desenhistas, eles falam que não tem nada. Se você conversa com outros, eles falam que tem alguma coisa. Geralmente eles chamam dessa região de zona morta, ou zona neutra, porque não tem nenhum, teoricamente não teria nenhum ponto de referência. Mas, para quem estuda um pouquinho mais anatomia e conhece a musculatura um pouco mais a fundo, sabe que atrás da perna, atrás da coxa, nessa região, existem aqui fibras musculares que começam aqui no joelho, que é o próximo ponto, tá? Começam aqui, ó, as fibras, são os tendões, né? Vão subir aqui por trás, né, que chama de isquiotibiais, tá? Começam aqui na parte de trás do joelho, começam como tendão. Aí eles vêm e a partir daqui desse ponto da cabeça 5 aqui, ó, eles vão se transformar em músculos. Então, o volume da perna mesmo, da coxa, na parte de trás, tá bom? Vai ficar nessa região aqui, ó.
entre a região 5 e a região 6. Claro, não é um ponto de referência assim tão oficial, né, tão válido quanto os outros pontos que nós marcamos aqui assim. Mas, para uma zona neutra que não teria nada de referência, você pode pelo menos lembrar de uma referência dessa aqui, né? Que teria um volume aqui atrás, aqui assim, onde os tendões tornam-se músculos aqui atrás para se conectar nos glúteos que estão aqui atrás, que vão vir também mais ou menos até aqui, né? Então vamos lá. Vamos por enquanto pular essa parte entre as 5 aqui e vamos para a 6. A parte 6, sequência aqui, é justamente a base do joelho. O que eu me refiro com base do joelho e não joelho? Porque tem uma diferença. Joelho, pessoal, se vocês observarem aqui assim, ó, ele é aquele formato de escudo, né? Nós temos a patela, aqui assim, e aí nós temos aqui assim uma fibra, né? Uma conexão com o osso da fíbula e da tíbia, aqui assim. Então, a tíbia está aqui assim conectada. Então, este início aqui, ó, do osso, tá, pessoal? Esse triangulinho que nós temos aqui, onde essa fáscia está conectada, aqui assim, ó, pode-se dizer que essa região aqui assim é o final do joelho, tá? É a base do joelho. Se vocês observarem aí no joelho de vocês, vocês vão ver que existe uma região tudo encaroçada aqui, cheia de bolinhas, que é a patela, e aí tem uma região fininha, uma tira, conectando na parte de baixo até chegar no osso, que essa é a base do joelho. E essa é a base do joelho que eu tô falando aqui assim, tá bom? Então, marcação aqui assim, da base do joelho, vocês vão colocar um quadradinho pra cima, aqui assim, ou uma bolinha, né? Tanto faz, o que vocês acharem melhor, para fazer referência aí a parte que para cima aqui tem a patela, ou joelho. E agora você pode vir conectando aqui assim, fazendo a sua perna. E a perna vai ser simples, tá? Nesse modelo de bonequinho aqui assim, nós vamos sair dela aqui assim e fazer outro cilindro, só que esse levemente diferente. Vocês percebam que ele começa grande e termina um pouquinho menor. Pouca coisa, ó, a diferença. Porque a coxa é assim também, né, pessoal? Nós temos músculos aqui dos flexores, aqui assim do lado de dentro, né? Os adutores, desculpa, pessoal. Os músculos adutores estão aqui do lado de dentro, aqui da perna, aqui, ó. Do lado de dentro. Então ela gera esse volume aqui do lado de dentro, aqui assim, tá bom? Mas chegou lá na perna e encostou ali. Muito bem. Então aqui nessa parte aqui, vamos anotar joelhos, ou base dos joelhos. Muito bem. Anotei aqui como sendo zona morta, do lado de cá, e aqui a base do joelho. E agora aqui nós podemos conversar sobre a nossa mão, né? A mão aqui assim, nós viemos quase, né? Aqui o meio da perna, aqui assim, a gente pode marcar aqui, marcando, lembra aquela referência que eu conversei com vocês na primeira aula, né? Mão divide-se no meio, sendo que a palma da mão é do mesmo tamanho do dedo mais comprido. Aqui. Então nós temos aqui a referência do polegar aqui assim, saindo, e aqui nós temos a referência do polegar saindo também. Bom? Joia. Seguindo em frente, a próxima marcação aqui é outra zona morta, onde algumas pessoas dizem que não tem nada e outras dizem que existe alguma coisa de referência sim. E vamos terminar aqui já colocando a última aqui também, que é a oitava cabeça, que é a sola do pé. Sola do pé é mais fácil, né? É o mais direto, né? Não tem como errar. Você vai escrever aí como sola pé. E aqui, pessoal, uma surpresa, né? Base da panturrilha. O que é panturrilha, pessoal? É aquele músculo que tem atrás da perna, que é também conhecido como batata da perna, né? Se vocês observarem aí na perna de vocês, vocês vão ver que tem a região aqui de cima dessa parte da perna, que ela é um pouco mais gordinha, né, mais cheinha, e a parte de baixo é mais fininha. Por que isso acontece? Porque o músculo da batata da perna chama-se gastrocnêmio, e ele tem o seu volume, as suas fibras, só na parte de cima. A parte de baixo, ele já apenas é a continuação dele, que é uma tira, né? É uma tira aqui que conecta-se no calcanhar aqui assim, tá bom? Então, ou no tendão de Aquiles, como eles falam aqui assim. Então essa região aqui, fininha, é um tendão, não tem volume. Aqui em cima tem um volume e, curiosamente, esse volume termina bem no meio, tá? Então isso é fácil de deixar aqui organizado. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes por enquanto, a gente vai apenas fazer a marcação da linha começando aqui, descendo até aonde? Aqui.
Peguem aqui o tamanho da marcação 8 e vamos dividir em 3 partes. Percebam que a gente pode dividir basicamente tudo, né, do corpo inteiro aqui assim, em 3 partes, né? É meio que um número universal, né, de divisões aí, que inclusive o próprio Da Vinci já falava, né, nesse número 3, tudo é divisível por 3, tem aquelas teorias da conspiração que o 3 é número universal, etc e tal. Mas enfim, no nosso corpo, a gente pode lembrar sempre que o 3 é um número que vocês vão usar bastante, beleza? Então, dividiu em 3 aqui, vamos marcar aqui, ó. Aqui. Temos ali a marcação da sua perna, vai descer até ali. A marcação, ela não precisa diminuir muito o tamanho, tá bom? Por causa que, diferente do músculo do osso do fêmur e dos músculos que envolvem o fêmur, quadríceps, etc e tal, esta região aqui assim, da perna de baixo, ela é basicamente reta. Porque nós temos aí o osso da tíbia e da fíbula, que eles são retos, são quadradões, tá bom? Acabando aqui assim, nós temos a região do pé, aqui assim. E o pé, a gente pode marcar a princípio como sendo aqui uma espécie de um quadrado mais largo, ou de um triângulo sem o topo dele, né? Então, marcar aqui assim. E com isso a gente chegou no final aqui da marcação do pé. Então percebam como que todas as partes do corpo têm aí a sua referência, né? Para poder ficar mais fácil de lembrar. Bom, agora eu vou acelerar um pouquinho aqui, deixar mais rápido aqui assim, e fazer uma versão aqui do lado de como que seria um corpo visto de lado com as mesmas marcações, tá bom? Vamos lá, acelerando. Legal, pessoal. Então, nós temos aqui uma versão do mesmo boneco, só que visto de lado. Vocês podem, então, comparar os dois, né? Vamos lá, colocar eles lado a lado aqui, ó. Podemos observar como que todas as marcações estão no seu devido lugar. Pescoço, peitoral, aqui a virilha, a parte da pelvis aqui assim, e a perna, né? Vou fazer uma arte final rapidinho aqui para poder destacar aqui a arte, e eu vou inclusive deixar essa imagem, pessoal, aqui na página, tá? Vocês podem depois fazer o download se vocês quiserem, tá? Mas se bem que isso, hoje em dia é bem fácil, né, de vocês acharem isso na internet também para poder procurar. É só vocês procurarem como, deixa marcado aqui assim, ó, na tela para vocês poderem ver, mas se vocês procurarem por inglês por Body Proportion Andrew Loomis, vocês vão achar, tá bom? Então eu vou jogar aqui uma arte final rapidinha feita com caneta azul, aí a gente vai poder fechar o vídeo. Legal, pessoal. E agora que nós temos o desenho pronto aqui, qual que é o desafio de vocês aí, que pode ficar de tarefa, inclusive? É transformar este boneco aqui, ó, em 3D, mantendo a proporção de 8 cabeças. Como é que a gente faria isso? Nós vamos ter que relembrar aquelas aulas que a gente viu nas semanas passadas e colocar esse boneco com todas as suas formas em 3D, né? Do tipo assim, ó, vou colocar do lado de cá, para a gente acompanhar. Modelo simples de como que a gente vai organizar isso. Fazer aqui a cabeça aqui assim do personagem. Não estou me atendo muito, tá, pessoal, com formas. Vejam só aqui apenas o modelo geral. Aí, pescoço. Qual que é a forma do pescoço aqui? É um cilindro. Nós vimos isso também lá. Cilindro. Aí você aplica o cilindro aqui embaixo. Assim, né? Você pode até fazer a forma passando por lá de dentro aqui assim, porque é importante, né, você marcar aqui as formas passando uma por dentro da outra. Afinal de contas, isso aqui é um esboço. Agora a sequência aqui no próximo, nós temos o formato que ele é um quadrado misturado com quase que um cilindro diminuído no tamanho. Esse aqui, o formato dele seria alguma coisa assim, né? Essa caixa inteira aqui, ó. Seria alguma coisa talvez assim, ó. Vamos ver. Vou fazer aqui embaixo. Não, vou fazer aqui.
talvez um formato assim, mais ou menos. Aqui ele desce até aqui, né? Olha lá, um quadrado em cima. E aí agora na sequência ele diminui de tamanho. Desse jeito. E aqui é o espaço do pescoço dele. Então aplicando aqui na sequência. Seguindo aquelas noções de perspectiva que nós conversamos. Tem que seguir sempre as mesmas linhas, né? Aqui. E na sequência nós temos o ombro. Aqui para aplicar. Aqui. E aqui. Joia. A gente vai descer agora colocando aqui o formato. Primeiro da marcação aqui do peitoral, né? Que a gente colocou. Seguindo as mesmas linhas, ó. 1, 2, 3. Mesma marcação aqui. Ali embaixo diminui um pouco de tamanho. Desse jeito. Tá. Aí a gente pode vir colocando aqui o braço. Para não colocar o braço tão abaixado assim desse jeito, vamos fazer ele erguido, né? Como que a gente faria esse cilindro aqui? Apontando para você aí. Erguido. É simples, você vai fazer a parte de trás dele. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui nós temos o cilindro, correto? Visto de lado. Temos a parte de baixo dele, que vai ser colocada aqui, parte de baixo. Aí temos a parte de cima dele, que está um pouco maior aqui assim. Aí você conecta os dois. Temos aí um cilindro em perspectiva, que é seguido por outra bolinha referente ao cotovelo. Então o cotovelo vem aqui. Nós temos mais um, vamos repetir basicamente a mesma coisa, né? Parte de trás do cilindro. Mais um cilindro aqui, ó. Pronto. Então nós temos aí um formato que vai crescendo de tamanho. E com isso a gente segue em frente, né? Com as outras formas. Aqui a mão, por exemplo, a gente conversou também, que era o formato de um quadrado, né? Lembrando que a mão aqui, ó, ela abre levemente, um quadrado que abre e volta a fechar para fazer os dedos, ó. Meio, 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 os dois. Lembrando disso? Passando então na sequência aqui, ó. Desse jeito, né? E a gente poderia colocar aqui assim, os dedos abertos, se a gente for dividir. Aqui assim, né? Pode colocar na mão. Aqui assim. Enfim. Na sequência aqui nós teríamos a região aqui da barriga, né? A região retinha da barriga. Ela vem mais ou menos aqui assim, e ela é quadrada também. Aqui, ó. Vou colocar vermelho aqui para saber que é o lado. E aí nós temos a sequência aqui da pelvis, né? E essa parte ela abre para baixo, assim. Então nós vamos posicionar ela sempre muito quadrado, né? Se bem que no boneco, né? Lá no boneco que a gente viu de madeira, ele não é quadrado aqui na lateral, ele é redondo, tá bom? Mas eu vou deixar ele quadrado só para ficar mais fácil da gente desenhar nesse momento. Assim e assim. Pronto. E a partir daqui você pode colocar agora a perna, né? Fazer uma perna, essa perna eu vou fazer reta, mas a outra eu vou fazer ela curva. Essa parte que eu tô desenhando aqui, ó, que é essa, né? Eu tô fazendo ela reta, então ela começa com o nosso cilindro, né? Que a gente já estudou. Começa com ele, vendo a parte aqui assim, né? A parte de cima dele. E aí nós temos a continuação dele que vai lá pra baixo. Só que ele tá escondido por trás da mão ali. Eu vou desenhar por cima da mão mesmo. Olha lá, aqui. Tá, Maurício, mas você tá desenhando tudo isso aqui sem referência de cabeça? Como é que você tá fazendo isso? Bom, eu tenho isso aqui já na minha cabeça, tá? O tamanho assim, padrão, que eu já desenhei ao longo dos anos, né? Eu já acostumei. Mas, você aí na sua casa, você pode vir dividindo aqui, né? Ó, se esse é o tamanho de uma cabeça aqui, a cabeça vem até aqui, ó. Você sabe que a marcação de uma cabeça aqui é assim, correto? Aí você vai passar a próxima para baixo. Só que não é simplesmente só passar para baixo, porque se você avançar desse jeito, você vai passar do ponto. Nós temos que pensar em 3D. Nós temos que pensar que uma caixa está em cima da outra e ela precisa levar em consideração assim, ó. O tamanho de uma cabeça é esse, assim, né? A outra cabeça vai começar mais ou menos aqui, ó. Uma dentro da outra, assim, e a outra assim. E a outra assim. Vocês estão percebendo alguma coisa curiosa que está acontecendo conforme eu tô fazendo mais cabeças? Elas estão diminuindo em tamanho.
Porque nada mais justo, né, pessoal? Nós estamos falando de perspectiva aqui. Nós não estamos vendo o personagem visto de cima. Olha lá. Então, você não tem por que você desenhar todas as cabeças do mesmo tamanho. Atentem-se a isso aqui, ó. Ao espaço que você conecta uma cabeça na outra e ela fica dentro da outra, tá? Ela tá exatamente uma dentro da outra, aqui assim. Então, com o tempo, você vai acostumar a pegar esses tamanhos aqui assim, que eles vêm diminuindo, e você vai vir aplicando no seu boneco, aqui assim. Só que enquanto você ainda não tem esse controle, você vai praticar fazendo essas cabeças. Marcou aqui, cabeça 1. O próximo, cabeça 2, ele vai vir até a altura da onde? Aqui, do peitoral. Aqui, cabeça 2, aqui ó. Agora o próximo, cabeça 3, era a marcação do umbigo, ali. Cabeça 3, cabeça 4, cabeça 5, cabeça 6. Tá bom? Pratiquem fazer esse tipo de desenho na tarefa de vocês. Bonecos em posições diversas que vocês possam aí começar a se acostumar com essa noção de proporção, perspectiva, divisão de cabeças e memorizar aonde que vai cada coisa. A altura do queixo, a altura do peitoral, a altura do umbigo e por aí vai, tá bom? Façam bonecos para praticar em várias posições, né, de cima, de baixo, visto de lado, de frente. Claro, de frente é legal para vocês fazerem para acostumar, mas não é só isso, né, pessoal? Vocês têm que fazer ângulos aí diferentes para poder ver realmente a dinâmica, o desenho em movimento. E é isso que é o legal, você dá essa ação, perspectiva ao seu personagem, tá bom? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Pareceu que foi pouca coisa, apenas identificar as partes do boneco de 8 cabeças? Aparentemente é pouca coisa, pessoal, mas vamos botar na prática para ver como é que é, né? Muita coisa para poder praticar, para fazer boneco e tal, porque eu te dei apenas a receita de como que você vai montar esse bonequinho de madeira, colocar ele no espaço. E para que você precisa costumar fazer esse boneco em 3D e não já sair fazendo musculatura? Porque esse boneco, ele é a base, como se fosse a fundação de uma casa. Ele é a base para onde você vai começar a aprender a colocar musculatura em cima dele. Cada forma geométrica dessa que você está fazendo vai ser embrulhada em músculo, exatamente nessa volumetria que você fez aí, entendeu? Então, para você se acostumar a fazer aqueles bonecos correndo, fazer pessoas com formas de gestos, figuras de ação, você precisa saber colocar ele em 3D para você saber desenhar não apenas o músculo, mas entender como é que ele se parece no espaço, tá? Tem uma diferença de você copiar um músculo pronto e você saber desenhar ele no espaço. E é isso que nós estamos vendo aqui, desenho criativo, tá bom? Então pratiquem muito aí fazer os bonecos. Se vocês quiserem postar aí nos comentários aqui embaixo depois que eu postar esse vídeo, pode trazer. Eu vou ficar muito feliz em analisar e dar minha crítica para poder ajudar vocês a melhorar, tá bom? Então é isso aí. A aula de hoje finalizou. Se vocês acharem interessante essa aula, né, por favor, ajuda na divulgação, manda para seus amigos, tá, para que esse conhecimento continue seguindo sempre em frente, né? A gente não pode parar de desenhar e a gente tem que sempre dividir o que a gente gosta de fazer. E eu gosto de ensinar vocês e ver o resultado que vocês estão tendo, porque algumas pessoas me mandam mensagem particular e eu fico feliz de ver o resultado. Então, uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima.